Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Gabriel e minha equipe, formada por Ana Beatriz, Daniel, Érica, Félix e Luiz, faremos um resumo da obra citando a relação com o Brasil, a violência e as relações dentre outras obras. Falaremos hoje sobre Canivete. O livro Canivete, com sua primeira edição, lançada em 1991, aborda a história de um menino chamado Tomás, desde o seu nascimento em uma família pobre e sofrida, com suas irmãs, mãe e pai. Um pai que agredia seus filhos e esposa, onde, nessa família conturbada, há de surgir de Tomás Canivete, que trará consigo toda essa carga imposta por seu pai em si, refletindo em suas ações, transformando Tomás de um menino gentil em um ladrão. Acontecimento esse que muda todo o destino de sua vida, que como em uma teia de aranha, diverge em vários acontecimentos. Relação entre o livro Canivete e o cenário brasileiro. No livro, o protagonista Tomás vive em uma favela, local onde as pessoas fazem suas casas sem uma regulamentação estrutural, fazendo assim casas desniveladas com grandes riscos de desabamento. A família de Canivete se muda para a favela por conta do seu pai não ter como sustentar a família na antiga fazenda onde eles moravam. De acordo com os dados oficiais do IBGE, coletados durante o censo de 2018, cerca de 11,4 milhões de pessoas viviam em aglomerados subnormais. O IBGE identificou 6.329 favelas em todo o país, localizadas em 323 dos 5.565 municípios brasileiros. Porém, por Tomás morar em uma favela, ele sempre estava sujeito a casos de violência e de uso de drogas. Um estudo realizado no Complexo da Maré pelo Observatório de Favelas demonstrou que a faixa etária de 13 a 15 anos concentra o maior número de jovens inseridos no comércio ilegal de drogas. Apesar de todo esse risco, Tomás nunca se interessou pelo uso de drogas. O livro também aborda a questão do pai como uma figura impetuosa, pois no livro o pai de Tomás, Sebastião, sempre ordenava a família a fazer o que ele queria. A questão do pai ser dono da casa se passa em muitas outras casas brasileiras, gerando violências domésticas, estupro e até feminicídio. Segundo um levantamento feito pelo G1, nos primeiros 6 meses deste ano, 82 mulheres foram mortas por violência doméstica. A violência vinculada a menores. Bom, no livro é bem demarcado que Tomás, o Canivete, e suas irmãs sofreram algum tipo de violência ou presenciaram alguma forma de ato conflituoso. A cada 7 minutos, uma criança ou adolescente de 10 a 19 anos de idade morre em algum lugar do mundo, vítima de homicídio de alguma forma de conflito. Somente em 2015, a violência vitimou mais de 82 mil meninos e meninas nessa faixa etária. Segundo os dados do relatório Rosto Familiar, juntamente com a Unicef, a região da América Latina e do Caribe tem uma das maiores taxas de homicídios entre jovens nessa faixa etária. E no Brasil, os jovens que mais sofrem com isso são os jovens negros. Muitas vezes se dá pelo fato do local onde eles estão situados. No livro, uma das irmãs de Canivete, a Cida, passa por um tipo de violência, o assédio sexual. O tema abuso ou violência sexual envolve o assédio e precisa urgentemente ser abordado. Afinal, o Brasil contabilizou mais de 66 mil casos de violência sexual em 2018, ano passado, o que corresponde a mais de 180 estupros por dia. Entre as vítimas, 54% tinham até 13 anos. Os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes das vítimas. Em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima.
As vítimas geralmente sabem que aquilo é errado, mas não necessariamente que é um abuso sexual que precisa ser denunciado. A gente precisa criar mecanismos para que elas conheçam o próprio corpo, saibam proteger o próprio corpo e saibam identificar que tem algo de errado e como elas podem buscar ajuda, justamente porque muitas vezes acontece dentro de casa e não dá para procurar nem pai nem mãe. Assim, precisam procurar um professor na escola ou um conselho tutelar. Enfim, diz que sim, saiba como denunciar casos de abuso e exploração sexual infantil. A relação entre o livro Canivete e a obra cinematográfica Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme que foi estreado no ano de 2010 e, assim como o livro Canivete, ele aborda a vida nas regiões de favelas e morros e todos os problemas envolvidos, como por exemplo o crime organizado e a violência. Cidade de Deus tem como protagonista o menino Buscapé, que assim como Tomás vivencia esses problemas. A obra literária Crianças na Escuridão conta a história de 8 crianças que vivem nas ruas e têm que trabalhar e pedir dinheiro para se sustentar e sofrem abusos constantemente. Dá para se ver a semelhança entre as obras Crianças na Escuridão e Canivete, pois nos dois mostram a realidade de crianças que vivem nas ruas e suas dificuldades também.